permitida. Então, boa tarde, quase boa noite a todos, desejo saúde. Estamos aqui para a apresentação do trabalho de conclusão de curso de Perivaldo Neves Ferreira, sob minha orientação, professor Alexandre Boleira Lobo. E conto com a presença da banca com a professora Maria Raidalva, doutora Maria Raidalva, professor Acélio Rodrigues, do campus IFBA Salvador, professora Karine, do campus IFBA Camaçari, professora Raidalva também do campus IFBA Camaçari. Contamos aqui também com a presença de vários colegas do curso, vários docentes, e vários colegas do Perivaldo, que é aluno da licenciatura. E contamos também com a professora Andréa, né, que foi nossa professora do quadro, agora está atuando no Ceará, no Instituto Federal do Ceará, que vai dar umas palavrinhas aí para o nosso aluno concluinte. Por favor, professora Andréa. Oi, pessoal, um prazer ter encontrado todo mundo, né, quando o professor Louco, né, compartilhou o convite da defesa dele, fiquei muito feliz, né, é um aluno muito, muito dedicado, e fiquei muito feliz, eu disse, não, eu tenho que entrar para prestigiar o colega, né, e só parabenizar, dizer que foi um prazer encontrar com todo mundo, e espero um dia voltar, viu? Beijo, gente. Obrigado, professora Andréa. Vamos, então, iniciar. Já agradeço aqui a presença de todos e também, é claro, principalmente dos avaliadores, né? Então, vamos passar aqui cumprindo o ritual de uma apresentação TCC, né? Temos que seguir aqui com a apresentação de Peri. Peri é uma forma carinhosa, né? Perivaldo Neves Ferreira. E desejo a ele, desde já, uma boa apresentação. Ele tem aí, no máximo, entre 20 e 30 minutos para a apresentação. Logo em seguida, o professor Acélio vai fazer suas considerações, porque ele, em seguida, vai ter uma aula, e depois, na sequência, a professora Raidalva e a professora Karine. Muito obrigado pela presença de todos. Peço a todos agora que desliguem as câmeras, para que Perivaldo possa assumir aí a regência desse TCC. A sua apresentação, Perivaldo. Bem, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Camaçari. Trabalho de conclusão de curso, cujo título é A Geometria Plana via Teoria da Aprendizagem Significativa e Tecnologia da Informação e Comunicação. O curso é licenciatura em Matemática, cujo vos fala Ferreira, o orientador professor Boleira. A temática desse trabalho transpor os conteúdos com auxílio de ferramentas tecnológicas é uma realidade tangível, ou seja, a gente consegue perceber, sobretudo após o tempo da pandemia, o quanto se faz necessário recorrer à tecnologia, aos meios digitais, às plataformas digitais para poder conviver, né? Não somente dentro da educação, mas destacando no processo de ensino e aprendizagem. Um belo exemplo é o que estamos vivendo aqui neste momento, e bem como as aulas em várias faculdades, inclusive nesse próprio campus, a gente percebe as aulas de modo remoto. Então, é uma problemática que pode ser uma resposta para o tempo atual. A pesquisa buscou encontrar mecanismos que contribuíssem para ensinar através dessas ferramentas. Em que objetivo? Combinar a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel com um software de geometria dinâmico e a matemática. Trazemos como objetivo geral analisar a teoria da aprendizagem significativa aplicada ao ensino de matemática por meio de um software de geometria dinâmica.
Trazemos como objetivos específicos apresentar a teoria da aprendizagem, de David Ausubel, aplicada ao ensino de matemática, analisar como o GeoGebra pode ser uma ferramenta para aprendizagem significativa de geometria plana, e introduzir o GeoGebra em mapas conceituais como organizador do ensino de geometria plana e visa responder à questão de pesquisa. Como justificativa, nós trazemos a importância de entrelaçar a geometria plana com o software de geometria dinâmico e a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel para poder desenvolver o ensino com uma qualidade significativa. Apresentamos aqui os caminhos que tomamos do ponto de vista metodológico. O primeiro foi o estudo bibliográfico, trazemos aqui em destaque a Marcos Antônio Moreira, com aprendizagem significativa, a teoria de David Ausubel. Trazemos aquisição e retenção de conhecimento, uma perspectiva cognitiva, é um livro do próprio Ausubel, e trazemos o próprio software GeoGebra, que foi analisado tanto do ponto de vista bibliográfico, como também a manipulação no software propriamente dito. Trazemos também como um outro caminho metodológico, que é a construção analítica de mapas conceituais e roteiros de aula. Bem, o trabalho está estruturado em 3 capítulos. O primeiro apresenta a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. O segundo mostra o ensino de geometria plana através da tecnologia da informação e comunicação TIC. E o terceiro avalia o ensino de geometria plana influenciado pela TAIS e traz os mapas conceituais e roteiros de aula para o ensino de geometria plana. Bem, a geometria está lá nesse documento aí, no caso BNCC, que diz o seguinte: a geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, chama a atenção para dizer que é um dos critérios usados no BNCC, e a geometria é uma dessas unidades, estudar posição e deslocamento no espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais. Pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. Trazemos aqui agora o GeoGebra. O ensino da geometria, ao ser mediado por um software dinâmico, pode potencializar a capacidade de abstração dos estudantes. Ainda falando do GeoGebra, o GeoGebra é um software do presente trabalho, porque é uma ferramenta acessível, versátil e dinâmica, a qual vem sendo atualizada a cada ano. Bem, aqui trazemos uma informação importante para o processo de ensino-aprendizagem. O GeoGebra no ensino é necessário estar auxiliado por outros subsídios didáticos, tal como mapas conceituais e livros didáticos, para melhor organizar o conhecimento. Então, a gente já percebe que esse software, de modo isolado, ele pode ser ineficiente, faz-se necessário usar outros subsídios didáticos para que possa melhor criar condições para o processo de ensino. Bem, trazemos agora a teoria da aprendizagem significativa, de David Ausubel. De acordo com o próprio, a aprendizagem cognitiva é o armazenamento organizado de informações na mente do indivíduo, de modo hierárquico. De acordo com Ausubel, 3 pontos para que a aprendizagem obtenha êxito. Primeiro, material rico em significados. Ou seja, precisa ser um material bem elaborado para que, durante a abordagem, o processo de ensino, possa favorecer a aprendizagem do aluno. A disposição do aprendiz, ou seja, além do material bem significativo, o aluno precisa estar disposto a aprender,
vai dizer a teoria de David Ausubel. O conteúdo a ele apresentado ou por ele mesmo descoberto. Aqui existe uma observação que, para Ausubel, o aluno ele pode, no caso, na linguagem dele, o aprendiz, ele pode tanto aprender de modo conforme o processo de ensino de um professor, ou ele sozinho, que no caso é um processo de descoberta. Aqui nós trazemos há duas formas de tipo de aprendizagem, a mecânica e a significativa. E aqui eu destaco o seguinte, para Ausubel, a aprendizagem mecânica não é uma visão negativa do processo de ensino, mas é um processo que tem características diferentes da significativa. Na aprendizagem mecânica, as informações tendem a ser incorporadas na estrutura cognitiva do aprendiz de modo aleatório, não bem articulado, digamos assim, bem incorporado na estrutura cognitiva. Enquanto que a aprendizagem significativa é uma aprendizagem que faz com que o aluno consiga estabelecer ponte com aquele novo conhecimento e os conhecimentos anteriores que ele carrega. Que nesse caso aqui, eu volto a explicar, que são os subsunsores, que é o quê? São elos que podem possibilitar, ou melhor, são pré-requisitos que já estão incorporados na estrutura cognitiva do aprendiz. Esses, segundo o processo de ensino de Ausubel, quando a aprendizagem é mecânica, ele está de modo aleatório, mas na estrutura cognitiva do estudante. Mas o que fazer para se tornar significativa, uma vez que esse aprendizado ele não conseguiu ter, digamos assim, um êxito para que se tornasse significativo? É preciso introduzir o que ele chama de organizadores prévios, que tem por objetivo criar condições para que este aluno ele possa aprender esse novo saber. Um exemplo muito clássico são as atividades de revisão, quando o professor reorganiza os conteúdos anterior que aquele aluno já viu, e ele consegue fazer com que o aluno possa lembrar, e ele, antes de introduzir um novo conhecimento. O IFBA tem um projeto de nivelamento, se eu não estou enganado, esse projeto de nivelamento para os alunos que entram no primeiro ano, poderíamos até considerar como organizador prévio, porque é uma forma de resgatar aqueles subsunsores que estão de modo aleatório na estrutura cognitiva do aprendiz. Bem, agora vamos relacionar o ensino da matemática influenciado pela teoria da aprendizagem significativa. São inúmeros exemplos os quais podemos abordar e que estão na grade curricular de todos os ensinos. Mas trazendo aqui um exemplo muito simples, que é o processo de potenciação, quando é apresentado ao aluno, e muitas vezes o aluno pode perguntar, acompanhando em estágio, isso foi muito presente nas abordagens, os alunos, ele questionava, professor, por que eu tenho que colocar 13 ao cubo e não colocar 27? Para o aluno, muitas vezes não tem sentido escrever daquele modo, mas quando ele chega num ciclo posterior, que ele vai analisar a potenciação numa perspectiva algébrica, isso pode dar um maior significado. Aqui eu destaco que o aluno, para ele aprender em uma perspectiva algébrica o processo de potenciação, faz necessário que na estrutura cognitiva dele tenha o processo de potenciação de modo aritmético, porque aí ele vai conseguir resgatar esse conhecimento que está na estrutura cognitiva dele, de modo que ele possa estabelecer ponte com esse conhecimento, como está aqui no segundo ciclo. Bem, mas se o aluno ele não compreende, aí o professor pode desenvolver estratégia de ensino, o qual podemos fazer uma relação com a teoria de David Ausubel, que é a introdução de instrumentos didáticos, o qual pode funcionar como um organizador prévio para que o aluno possa obter esse novo conhecimento de modo significativo. O mesmo ocorre para a soma de frações. Para somar frações, é necessário que o aluno tenha o conhecimento de MMC. Então,
Quando ele vai para o segundo ciclo, vamos considerar aqui como referencial a da apresentação, que seria o ano posterior ou a unidade posterior, ele precisa fazer ponte entre o MMC que ele aborda de modo aritmético com o modo geométrico. Se ele não compreende, o professor recorre ao que foi apresentado a ele anos anteriores, para que esse conhecimento possa ser incorporado na sua estrutura cognitiva de modo significativo. E aqui nós trazemos uma abordagem, o terceiro exemplo, que é próprio da geometria, que para que o aluno compreenda o conceito de polígono, é necessário que ele tenha a ideia que seja um segmento de reta, depois ele vai perceber o que são segmentos consecutivos, depois ele vai perceber o que são poligonais simples e aberta, por conseguinte, poligonais não simples, e, por fim, ele vai descobrir o que são poligonais simples e fechada, que é igual a polígono. Veja que existe um caminho que a estrutura cognitiva dele precisa estar bem harmonizada, digamos assim, para compreender no caso, essa definição de polígonos. Bem, um ponto muito significativo da nossa apresentação são os mapas conceituais. E o que são mapas conceituais? São diagramas que representam conceitos abrangentes e específicos de modo hierárquico de um corpo de conhecimento, que pode ser, a geometria plana, por exemplo, é um corpo dentro da matemática, a gente podemos classificar, apresentar os conceitos a partir de mapas conceituais. Então, aqui eu trago o primeiro mapa conceitual, ele aqui é apresentado de um modo mais genérico. Só deixa eu perceber aqui onde está a abençoada canetinha aqui. Fazer aqui. Pronto. Então, notemos o seguinte. Nós temos o GeoGebra. O que é que o GeoGebra faz? Aqui o mapa conceitual está facilitando a gente perceber qual é a função do GeoGebra. O GeoGebra, ele organiza o conhecimento de geometria plana. E, olhando de um modo mais abrangente aqui a abordagem da geometria plana, ela opera. Ela opera de que modo? Ela vai operar do modo aritmético e também ela pode operar da forma algébrica. E aqui eu trago como exemplo o cálculo de perímetro, a soma dos lados de uma figura, depois o cálculo de área e a soma de ângulos internos, que pode ser tanto abordado para o aprendiz na forma algébrica como na forma aritmética. Uma outra visão, uma outra abordagem, o que é que o GeoGebra faz? Ele possibilita visualizar, ou seja, dentro da visualização, nós conseguimos perceber demonstrações de modo visual, podemos perceber transformações geométricas e também podemos perceber movimentos desses entes da geometria plana. Também ele consegue classificar. Exemplo, nós temos os quadriláteros, temos os paralelogramos e temos os trapézios. Então, dentro do GeoGebra, a gente consegue visualizar diferentes tipos de polígonos e ainda classificá-los internamente, que é o caso dos quadriláteros, que podemos considerar aqui como notáveis, e aí perceber a função desse software ao desenvolver essas condições aí que eu acabei de mencionar. Aqui, na apresentação, nós trazemos essas funções do mapa conceitual de modo mais específico. Então, o GeoGebra apresenta, o que é que ele apresenta aqui? Apresenta, nesse caso, os quadriláteros, tanto do ponto, aqui a gente consegue ver os trapézios, como o paralelograma. Perceba que nós temos aqui um retângulo e um paralelogramo. Tanto um quanto o outro, você percebe que eles estão, os segmentos que compõem o lado dele aqui, eles estão inseridos contidos nessas retas que estão em paralelos. Então, o aluno consegue fazer uma associação numa propriedade do paralelogramo, que é o quê? Os lados opostos de um paralelogramo, eles são
paralelos. Então, ele consegue notar e perceber, é uma espécie de uma demonstração de modo visual. Uma outra característica importante é as transformações geométricas. Aqui nós temos a reflexão desse trapézio em torno de uma reta, e ao mesmo tempo, ele está aqui, uma transformação geométrica em torno de um ponto, que é uma reflexão aqui. E nesse último caso aqui, a rotação em torno de um ponto. Então, o aluno ele consegue ver essas propriedades de modo visual e também executar através das construções as quais ele próprio pode desenvolver. Uma outra característica do GeoGebra é movimento. Nós temos aqui esses segmentozinhos aqui que nós chamamos lá no GeoGebra de controle deslizante. O que é que esse controle faz? Ele possibilita um movimento de figuras. Então, o GeoGebra movimenta figuras. E também ele é capaz de movimentar os lados de um triângulo, o qual pode trazer várias definições a partir daí. Uma delas, o aluno pode perceber de modo demonstrativo que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. E ele vai perceber que os ângulos estão sofrendo variação, mas a soma deles em si permanece 180 graus. Depois nós temos mais um exemplo que estava lá no mapa conceitual, que é a abordagem, tanto aritmética como a abordagem geométrica. Nesse caso aqui, trazemos um exemplo do perímetro dessa figura, no caso desse trapézio. Aqui nós temos agora a abordagem do segundo mapa. Embora a gente consiga ver um mapa até mais amplo, este mapa é mais específico. Por quê? Porque ele trata tão somente dos triângulos, mas os triângulos, ele é vasto, os conceitos e as definições. Então, o que é que o GeoGebra faz? Ele organiza a geometria plana, que nesse caso aqui é o triângulo. E aí ele apresenta o quê? Propriedades, soma dos ângulos internos, teorema do ângulo externo, desigualdade, maior lado, maior ângulo. Também traz o conceito de Ceviana. Aqui conseguimos perceber o triângulo, a sua classificação enquanto os ângulos, enquanto aos lados. Conseguimos perceber a questão do baricentro, os pontos notáveis de um triângulo. Perceba que o mapa conceitual nos dá uma visão. Imaginemos como se fosse a estrutura cognitiva do aprendiz. Então, se falta algum conhecimento desse aqui na estrutura cognitiva do aprendiz, aí a gente consegue, no mapa conceitual, tentar fazer uma relação. Pronto, agora a gente vai perceber a geometria organiza o quê? Aqui a gente consegue ver um tipo de demonstração, digamos assim, trazendo condições de existência de um triângulo. Aqui nós temos pontos colineares. Não é possível a existência de um triângulo em pontos colineares. E isso o professor pode provar para o aluno à medida que ele vai apresentando as retas, e aí ele vai trabalhando os conceitos por meio da visualização. Aqui a gente consegue perceber pontos não colineares, logo é possível nós termos um triângulo. Do mesmo modo, a gente consegue perceber na soma dos lados de um triângulo. Aqui nós percebemos que esses dois lados aqui é menor. No caso, o lado EAG e o lado HF, esses lados, a soma deles é menor que 5. Perceba que não é possível formar triângulo. Enquanto que nos outros triângulos aqui, ó, no caso, nos triângulos propriamente dito, quando nós vamos somar, nós percebemos que esses dois lados aqui, MB e NB, a soma desses lados é maior que, vamos considerar aqui o terceiro lado, que é MN. Então, o aluno ele consegue perceber a condição de existência de um triângulo por meio da visualização, o qual o GeoGebra pode permitir. Aqui nós trazemos um conceito de Ceviana. O que é a Ceviana? A Ceviana é um segmento de reta que parte da reta suporte ao lado oposto a essa reta suporte, melhor, ao lado não, ao vértice oposto a essa reta suporte. Nesse caso aqui, nós temos alguns exemplos. O aluno consegue perceber o que é a reta suporte, que é uma reta a qual a base do triângulo está
inserido. Aqui poderia acrescentar, porque tem outros segmentos aqui, ó, outras retas, que podemos estabelecer outras servianas. Pode perceber que esse segmento interno, ele consegue notar que a serviana, os segmentos pode ser tanto interno quanto externo. O caso de congruência, então, é possível trazer uma relação através da construção e recorrendo às transformações geométricas, porque ao rotacionar esse triângulo, a gente consegue estabelecer os casos lado, 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 ângulo, lado e ângulo. Trazendo também uma outra abordagem de semelhança de triângulos. Nesse caso aqui, conseguimos notar a semelhança entre os triângulos, o qual o aluno ele pode perceber os ângulos congruentes e os lados homólogos, os lados correspondentes proporcionais. Do mesmo modo, ele consegue notar a classificação do triângulo, que pode ser tanto na abordagem considerando os ângulos desse triângulo, como também considerando os lados dele. Bem, aqui eu trago partes fragmentadas do roteiro de aula, que a gente é uma outra abordagem, e também uma sugestão, aqui eu destaco que seria interessante uma abordagem em um trabalho de campo, e aí se tem algum aluno que tem interesse de continuar esse trabalho, fica aí a dica, praticamente um caminho a percorrer bem interessante, que seria abordar a essas construções com o aluno em sala de aula, que é o quê? O roteiro traz a possibilidade de apresentar a interface do GeoGebra, as janelas, e assim o aluno tomar conhecimento da ferramenta até transpor um conteúdo qualquer, que nesse caso aqui é o Teorema de Pitágoras. Bem, aqui nós trazemos as considerações finais. Então, o trabalho, nós entendemos que a teoria da aprendizagem significativa traz os organizadores prévios. Esses potencializam ou criam meios adequados para que o novo conhecimento ou subsunsores sejam incorporados de forma significativa na estrutura cognitiva do aprendiz. Um outro ponto também que notamos é que a geometria plana é um componente curricular proposto na Base Nacional Comum Curricular, como um dos eixos temáticos. Então, ela tem uma relevante importância aí para os documentos nacionais. Hoje, o principal, o que está em vigor aí, a Base Nacional Comum Curricular. Esse conteúdo pode ser transposto de modo significativo através de TICs, como o GeoGebra. Isso é extremamente relevante para o processo de ensino e aprendizagem. Um outro ponto que nós analisamos é a teoria da aprendizagem significativa de álgebra considera um subsídio didático como um organizador prévio. Assim, usou-se o GeoGebra, uma TIC que possibilita ao aluno interagir, despertar criatividade, a visualizar e socializar-se com os conteúdos da geometria plana e estabelece condições substanciais para a aprendizagem significativa do aprendiz. O ensino de geometria plana via GeoGebra pode atuar como um mecanismo que cria condições para que o novo conteúdo seja introduzido na estrutura cognitiva do aprendiz de modo significativo. Aqui nós temos as considerações, e nós temos ainda uma abordagem no GeoGebra, que traduz um pouco o que nós apresentamos aqui hoje. Eu sigo a orientação de Lopo. Já posso ir direto para a apresentação, Lopo? Sim, rapidamente. Vocês conseguem visualizar o GeoGebra aí? Pronto. Então, aqui, o que é que nós trazemos? Uma abordagem a qual tem por intencionalidade apresentar o Teorema de Pitágoras ao aluno, mas, a princípio, sem entrar com fórmulas, nada disso, que ele possa perceber algumas relações aí e, ao mesmo tempo, ele possa relembrar de algumas definições ao olhar para o triângulo. Então, aqui o professor ele tem a oportunidade de, através do ângulo alfa,
ele pode mostrar para o aluno que existe o lado adjacente e o lado oposto. Já é uma primeira forma de relação. Depois, a própria soma dos ângulos. E aqui, ó, ele pode movimentar essa figura. Então, nesse caso aqui, ele pode ir movimentando aqui, e quando ele chega nesse ponto aqui, existe uma relação interessante. 6 e 8. Então, aqui nessa... Opa, deixa eu só trazer novamente para cá. Para que fique... Então, aqui ele pode apresentar para o aluno o seguinte, claro que com alguns debates, para fazer com que o aluno possa chegar à resposta e, posteriormente, o professor possa trazer a definição ou até construir essa definição junto com o aluno. Isso aí vai de cada professor. Então, perceba que a hipotenusa que nós temos aqui, ó, que no caso é 10, e o lado maior é oposto ao maior ângulo, é uma oportunidade também do professor apresentar ao aluno, ela elevada ao quadrado é igual a 100. E os demais lados, que são os catetos, a soma entre eles é igual a 100. Então, por que isso acontece? E um outro ponto também é... Ao quadrado, a soma ao quadrado. A soma dos catetos ao quadrado. Obrigado, professor. E aqui nós trazemos a raiz quadrada. Então, quantos elementos pode ser notado aqui? Quando o aluno faz a construção, é uma oportunidade dele resgatar possíveis conhecimentos, os quais chamamos de subsunsores, a partir da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Ele chama de subsunsor, mas nós, enquanto professores, chamamos de pré-requisito. Então, conseguimos fazer essa associação. Depois, nós conseguimos, o aluno, ao olhar, ele consegue organizar na estrutura cognitiva esse conhecimento, de modo que ele possa relembrar de conteúdos anteriores. Então, se isso ocorre, nós temos aí o GeoGebra enquanto organizador prévio. E depois nós temos os cálculos propriamente dito, que possibilita ele associar as abordagens, tanto do ponto de vista algébrico, como do ponto de vista geométrico, fazendo aí uma ligação com a abordagem geométrica. Bem, aqui eu agradeço a vocês pela atenção, e aqui eu finalizo minha apresentação. Gratidão a vocês. Obrigado, então, Perivaldo. Por favor, coloque nos slides e vamos chamar imediatamente o professor Acélio, ele tem aula mais tarde. Ele fez esse favor de estar aqui com a gente, professor do Campus Salvador, um colega nosso. Por favor, professor Acélio. Por favor, Acélio. Olá, mais uma vez, boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Primeiro, quero agradecer ao convite, né, do professor orientador Alexandre Lobo, né, por estar aqui, uma oportunidade de aprendizado para mim também, né, principalmente. A gente pega o trabalho de vocês e a gente começa a aprender, né, um bocado de coisa, muitas coisas que a gente viu há muito tempo, coisas novas, coisas interessantes. Então, quero parabenizar o estudante, né, Perivaldo, pelo trabalho que ele apresentou. Quero também dar os meus cumprimentos à professora Maria Raidalva, Karine, Ana Rita, que está por aí, Fábio, quem eu estou vendo por aqui na minha tela. E vamos lá, né? Perivaldo, né? Seu trabalho, eu acredito que ele tem um potencial muito grande, né, para ser detalhado para um artigo, algo mais profundo. Eu vou fazer só alguns comentários, né? Aqueles comentários simples de escrita, de ortografia, de texto. Acredito que a Alexandre deve rever depois com vocês. Mas eu vou comentar aqui algumas coisas que chamaram minha atenção, né? Depois você dá uma olhada também no sumário do trabalho. Eu fiz a leitura do capítulo 1 e gostei, né, do que você trouxe, porque você trouxe de uma forma bem resumida, bem direta, né, do que é a teoria, né, da aprendizagem. Mas eu acho que faltou, só nesse primeiro capítulo,
uma ligação mais direta entre a teoria e o mapa conceitual, né? Como se não. O mapa conceitual seria a prática da teoria. Então, eu senti falta dessa ligação. Tanto que lá na frente você entra com o mapa conceitual, como que admitindo, né, que as pessoas já soubessem o que é o mapa conceitual e seus detalhes. Foi meu sentimento em relação ao capítulo que você abordou lá na frente sobre o mapa conceitual. Então, nessa primeira parte do trabalho, eu senti falta de você mostrar que uma aplicação é o mapa conceitual, né? E aí eu senti essa falta, né? Então, a ligação entre a teoria de aprendizagem significativa e o mapa conceitual. Bom, né, nas figuras 2 e 8, né, que você mostra os mapas conceituais, seria interessante você verificar a estrutura verbal do mapa, né, bem como as janelas com repetição. Se você observar, tem algumas janelas no mapa e você tenta fazer a ligação, mas você faz a ligação indo pelo mesmo caminho, né? É um caminho de vai e vem. Eu não sei se você tem condições de botar aí a figura do mapa conceitual, o primeiro e o segundo. Você tem condição? Sim. Projete, por favor, novamente, Peri. Pronto. Consegue ver? Tá. Você não projetou Pronto. ainda não, Perivaldo. Apresentar agora. A figura do mapa conceitual que você fez na figura 2 e figura 8. Vocês conseguem ver o mapa conceitual aí? Não, Perivaldo, ainda não está apresentando. Não está apresentando, não. Eu tenho que refazer a... Isso. Não era para fechar, não, mas tudo bem. Vamos fazer de novo. Mas se estiver apertado de tempo, a gente pula, não tem problema. Não, a gente coloca... Apresentar agora. No canto direito, embaixo. Compartilhar. Foi? Isso. Foi. Agora você aumente a tela. Por favor. Vá até a página lá. Obrigado. E mantenha aí, por favor, viu, Perivaldo? Ok. Pronto. Então, nesse daí, eu peço que você fique só atento à questão das ligações, né? Dos caminhos, né? O que um caminho, o que implica a ligação entre os caminhos, né? Tanto que, por exemplo, no próximo mapa conceitual, você pode botar no próximo aí, acho que é a figura 8, se eu não me engano. Passa para o próximo. Por exemplo, nesse aí, tá vendo ali base maior e menor, ali no meio? Sim. Aí você vai para a mesma coisa, base maior e menor. Então, assim, fica um pouco estranho, né? Onde você quer chegar, né? Porque você vem do trapézio, você tem base maior e menor, e aí você vai novamente para ele mesmo, base maior e menor. Mas isso é coisa simples, né? Só para você dar uma ajeitadinha e encaixar melhor na sua ideia, né? Do que você quer chegar. E outra coisa que eu senti falta nesse mapa conceitual foi a pergunta que ele quer responder, né? Porque o mapa conceitual, ele tende a responder uma pergunta. Então, a pessoa vai ler a pergunta do mapa e, na leitura do mapa, né, na interpretação do mapa, ela encontra a resposta para aquela pergunta que você quer fazer. Ela deveria estar ali, por aí, em destaque ou de outra cor, né? Para que as pessoas tivessem essa facilidade de chegar e falar, não, esse mapa conceitual quer responder tal pergunta, então a gente vai trilhar esses caminhos que a gente vai chegar na resposta. Você pode botar no próximo mapa conceitual? Sim.
Pronto. Aí. Esse mapa conceitual, você botou ali, né? Por exemplo, GeoGebra. Aí botou uma seta apontando para ele mesmo. Ou seja, parou por aí, né? Se a gente for seguir a seta, a gente não caminha. Então, dá esses ajustes e a não ser que onde seria o início. Aí, por exemplo, aí ficam uns pontos de interrogação ali, né? Porque você vem GeoGebra, organiza, geometria plana, escolha, triângulo, aí vem interrogação, interrogação, lá do outro lado em cima. E quando você vai olhando para a tela, vai para a esquerda, você tem apresenta propriedades, apresenta e desce para Ceviana. Aí você tem Ceviana. Mas quando você vai em triângulo, aí você apresenta, aí tem pontos notáveis, apresenta, aí tem baricentro, incêndio, circuncentro, ortocentro. Então, assim, existe uma relação entre Ceviana e o incentro, né? O ortocentro. Então, era ideal que o mapa conceitual mostrasse também essa interligação da Ceviana com esses pontos notáveis, né? Como se ele desse uma volta lá por trás e você pudesse fazer essa ligação para contemplar tudo, né? E deixar só, no caso, o circuncentro, né? De fora, no caso. Então, assim, mas está interessante o trabalho, né? Novamente, aí a pergunta do mapa conceitual e ver essas ligações aí. Outro comentário que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Você não... Você faz a seguinte afirmação na conclusão, né? Lá na conclusão, já no finalzinho, você faz a seguinte afirmação. A figura 13 apresenta os pontos notáveis do triângulo, né? Baricentro, centro, circuncentro, ortocentro. Esses pontos notáveis são resultantes das medianas bissetrizes internas e mediatrizes. Então, assim, você escreve isso, mas no mapa conceitual você não mostra isso. Você mostra que... você não mostra essa ligação que você afirma no seu texto. Entendeu? Mas mesmo que você não afirmasse no seu texto, era importante que você colocasse, porque o estudante saberia que o encontro de tais cevianas determinaria tais pontos notáveis, entendeu? Entendi. Na figura 3, você pode botar na figura 3 aí, por favor? Figura 3 é a família de paralelogramo. Deixa eu ver. Aqui. Porque eu não tenho família. Tá. Deixa eu ver aqui. Acho que é mais acima. Aqui? Essa daí GeoGebra apresenta isso. Você bota a família de paralelogramo e depois bota a família de... Você chama de família de paralelogramo e você chama família de quadrilátero, é isso? Sim. É quadrilátero, né? Que eu não lembro como você escreveu. Quadrilátero. Eu creio que seja quadrilátero. Pronto. Então, e aí só que no texto fica parecendo que a família dos quadriláteros, né? Fora os de cima, está toda aí, né? O retângulo, né? Que é o primeiro. Depois você botou o losango, depois botou o paralelogramo em si. Só que aí, se você botasse, dissesse que eram alguns, justificaria a ausência do quadrado. Então, nosso quadrado ficou de fora. Porém, quando você cita essa figura lá na frente, na conclusão, você inclui o quadrado nessa lista de família. Então, você fala o retângulo, losango, paralelogramo, o quadrado. Só que na figura você não colocou. Em termos de conceituar, parece uma coisa simples, mas em termos conceituais para a criança, é importante, porque o quadrado ele é uma figura muito especial, né? Porque ele consegue
nele ele consegue apresentar as propriedades do retângulo, ele consegue apresentar as propriedades do losango, do paralelogramo, tudo assim, né? Então, ele é o ponto comum das figuras, né? Então, ele... Vamos lá. Na figura 11... Figura 11 é a condição para a existência de um triângulo. Você pode colocar na figura 11? Isso. Deve ser essa aqui. Pronto. Você bota que a condição de existência para um triângulo é que cada lado seja menor que a soma dos outros dois. Isso é verdade. Mas o texto traz que a condição é essa. Essa é a condição, sim, mas não é somente essa. Então, claro que você vai direcionar para o nível que você quer ensinar, se é nível fundamental, se é nível médio e tal. Mas eu acho interessante você trazer no seu texto que todas as condições de existência e a que você prefere contemplar no seu trabalho para justificar a existência do triângulo. Certo? Porque ele tem que ser menor que a soma, porém maior que o módulo da diferença. Então, é interessante abranger, né? E lá no apêndice 2, no finalzinho, você traz as definições de escaleno. Você traz, assim, a definição de triângulo quanto aos ângulos e quanto aos lados. Então, aí quanto aos ângulos, você bota lá, né? Óbitos ângulo, tal. E depois você bota quanto aos lados. Só que quando você bota quanto aos lados, você se refere novamente a ângulos. Você diz que o triângulo escaleno é o triângulo que possui os ângulos internos. Os ângulos internos são diferentes. Isso é verdade. Porém, quanto aos lados, você tem que se referir aos lados. Então, eu tenho lados com medidas distintas, porque o fato dos ângulos internos ser diferentes é uma consequência, que inclusive a gente pode mostrar isso, provar, né? Dado um triângulo com lados distintos, mostra que todos os ângulos também têm medidas distintas, né? E no caso do isósceles, a mesma coisa. Se um triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes. Porém, o triângulo isósceles, qual é a definição quanto aos lados, né? Então, assim, se a gente dá uma definição quanto aos lados, a pista são os lados, né? Então, ele tem que ter dois lados iguais. Então, mas os ângulos da base são iguais? São, é verdade, não é mentira. Porém, você está classificando quanto aos lados. Então, é importante botar a definição quanto aos lados. Porque, em relação aos ângulos, é uma consequência. Ok? Bom, no geral, Professor Célio, rapidinho, não lhe interrompendo, posso fazer uma interferenciazinha rapidinho? Aí, Alexandre vai dizer. Pode ser, Lopo? É só rápido, é somente para... Porque, assim, eu como professora de desenho, fui até professora de desenho de Pere aí, né? E eu acredito que ele tenha se referido aí em relação aos lados, em relação aos triângulos, quer dizer, pelos elementos do triângulo, que são os vértices, os lados e os ângulos. Independente da natureza dos ângulos, né? Que a gente já sabe que essa definição de lados, né, é o equilátero, isósceles e escaleno, e dos ângulos, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Eu acredito, né, que ele falou nesse sentido, é só para defender um pouquinho o Pere, mas foi ótima a sua contribuição aí, professor. Mas acho que só por isso mesmo, para ser didaticamente falando, que ele se remeteu aos elementos do triângulo em geral, né? Mas, enfim, tudo certo. Professora Rita, obrigado pelas considerações, mas somente os membros da banca devem se colocar. Por favor. Vamos ouvir a fala de Acélio ainda. Concluindo, né, Acélio? Certo, não. Bom, quanto a essa propriedade, eu estou fazendo análise da área de matemática, né? Porque se a gente afirma
que a condição é essa é apenas uma das condições. Porque, assim, como o capítulo, né, ele vai fazer uma mesclagem entre Ausubel, né, e depois você faça a correção, né, que tem slides que você escreve Ausubel, um negócio assim. Então, assim, e o link da matemática com a ferramenta, né, o GeoGebra, então a gente tem que dar um caráter matemático, né, para a situação, né, para o contexto, né, do caso. Então, por isso que eu fiz essa análise. Claro que afirmar que se eu tenho um lado e ele é menor que a soma dos outros dois é uma condição, é verdade. Se não satisfaz, ele não existe, como a figura lá embaixo mostra, certo? Mas, assim, eu vejo que o trabalho, o aluno Perivaldo está de parabéns pelo brilhante trabalho, né? Porque é uma coisa que a gente tem muita necessidade, né, de ver a aplicação das teorias, né, no nosso dia a dia. E está aí uma forma que ele trouxe muito interessante, né, uma abordagem dos conceitos de geometria com a questão do mapa conceitual, mostrando esse pré-requisito, esse conhecimento prévio, né, para facilitar na aprendizagem do estudante, né? Então, assim, eu concluo minha fala dizendo que eu desejo a Perivaldo, né, todo o sucesso do mundo, felicidade, né, que Deus dê a graça, que ele seja um grande professor para aquelas pessoas que mais necessitam, para aquelas pessoas que têm sede, que têm vontade, aquelas pessoas que querem aprender. Tá bom? Ok. Somente. Professor Célio, agradeço pelas suas colaborações ao trabalho. Realmente o seu olhar foi muito preciso. Queria só colocar rapidamente que o Perivaldo aprendeu o CEMEP Plus há pouco tempo e realmente a gente trabalhou assim com mapa conceitual. Faltou esse aprofundamento, agradeço bastante. Você gostaria de fazer alguma pergunta, além dos comentários, alguma pergunta ao Perivaldo? Não. Inclusive, eu vou mandar para você, Alexandre, o texto que eu grifei algumas coisas em vermelho, que eu não citei aqui agora, que são coisas simples, né, que não vale a pena falar aqui, porque demandaria tempo. E vou mandar também para você um texto com essas observações que eu acabei de fazer, para você mandar para ele fazer a correção, se vocês, claro, acharem pertinente, né? Então, Perivaldo, o que eu falei aqui não é uma ordem, são sugestões e você, com seu orientador, vai ver se vale a pena ou não considerar, certo? Certo. Marcelo, então agradeço. Eu sei que você tem um compromisso, né? O exercício da regência de sua aula agora, né? E desde já a gente agradece em nome aqui da direção do campus, em nome de todos os docentes da licenciatura, né? Você está sempre fazendo essa parceria aqui conosco e, mais uma vez, fez esse esforço para fazer essa leitura detalhada. Então, agradeço, né? Como você falou aqui em Deus, agradeço, desejo que Deus esteja sempre cobrindo você com muita paz, muita saúde. E deixar as palavrinhas aí para Peri para você. O que você fala para o seu avaliador, Peri? Eu agradeço pela avaliação. Vou verificar, até porque é uma oportunidade de aprofundar e melhorar o trabalho mais ainda. Então, é isso. Vai fazer sucesso o seu trabalho, viu? Vai fazer muito sucesso. Então, gente, eu vou pedir licença, que eu vou precisar me retirar, porque eu vou dar aula daqui a pouco, certo? Então, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos vocês, certo? Um abraço. Obrigado. Amém. Uma boa noite, Acélio. Boa noite, Acélio. Prazer revê-lo por aqui. Calma aí, Acélio. Alegria minha, minha prova. Liga aí a câmera, Rai, Karine, para tirar uma foto rápida. Deixa aí tudo aí como está, viu, Peri? Ajeita a câmera, por favor, Rai. Pronto. Vou tirar um print aqui, viu? Obrigado, já tirei. Vamos ouvir, então, a professora Raidalva. Muito obrigado, professor Acélio. E espero reencontrá-lo em breve.
Pessoalmente, é claro. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito a vocês, eu fiz assim um pequeno parecer, vou fazer a leitura, Peri, nosso querido discente, estou muito feliz de estar aqui também, encontrar com os colegas Karine, Wilma, Ana Rita, Célio, Andréa, e com demais discentes da licenciatura, Isabel, Jefferson, outros discentes, e os familiares de Peri. É uma honra estar aqui, eu vou começar aqui a ler o meu trabalho. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer ao professor doutor Alexandre Boleira Louco, como também ao graduando Perivaldo Neves Ferreira, pelo convite e pela confiança em participar deste momento formativo, dialogando acerca da geometria plana via teoria da aprendizagem significativa e tecnologia da informação e comunicação. Eu parabenizo-os pela escolha da temática, como também pelo texto bem construído, detalhado, esclarecedor de fácil leitura. Bem, eu estou muito emocionada de participar desse momento formativo, considerando que acompanhei boa parte da jornada acadêmica de Perivaldo, um discente estudioso e sempre muito amável conosco, professores e com seus colegas. Eu gostei muito do seu trabalho, Peri, fiquei muito feliz, muito satisfeita, e eu indico, como o colega Célio falou, e eu indico para publicação em forma de artigo, né? Bem, o que eu vou colocar aqui, o que eu vou trazer das minhas percepções, algumas coisas até o professor Célio falou, é algo que eu vou trazer, minha percepção, são poucas coisas, que a Peri, de modo algum, tira o brilho do seu trabalho. Tira o brilho do que você apresentou aqui, tá? Então, algumas coisas que eu vou trazer, e você vai fazer a modificação ou não, de acordo com o que você e Alexandre Louco decidirem, ou quiserem. Mas eu quero deixar bem claro que eu estou muito feliz e que o seu trabalho é um excelente trabalho, né? E é isso, como o professor Acélio falou, algumas percepções, algumas observações, né? Que são minhas percepções, não sei se são percepções sua, Peri, e de Alexandre Louco, né? Mas aí eu vou trazer aqui, mas são pouquíssimas coisas, tá? O seu trabalho é maravilhoso, eu gostei demais, aprendi muito com ele, gostei do que você trouxe até um roteiro didático, professor, das contribuições que o seu trabalho traz. No final, quando você fala, nos anexos, me deu vontade de fazer um mapa conceitual com aquelas definições que você traz ali, né? Então, o seu trabalho nos instiga a saber mais, a buscar mais, nos provoca, né? E isso é muito importante, né? Então, o que eu vou dizer aqui, de maneira nenhuma, eu deixo isso claro, mais uma vez, tira o brilho do seu trabalho, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com meus colegas, com os colegas de informação e com os seus familiares. Então, eu coloquei aqui. Então, eu identifiquei no seu trabalho 4 objetivos. O primeiro deles está no resumo, que é analisar o ensino da geometria plana com base na teoria da aprendizagem significativa e por meio da aplicação de softwares de geometria dinâmica orquestrada e mapas conceituais. Esse está no resumo. Tem um outro na introdução que você coloca aqui, que pretende propor algum software de geometria dinâmica como organizador prévio, conforme a teoria da aprendizagem significativa. Está na introdução. Ainda na introdução, aí você anuncia como objetivo geral analisar a aprendizagem significativa aplicada ao ensino da matemática por meio de softwares de geométrica dinâmica. Eu acho que é esse que você anuncia como objetivo geral, que devia estar em todos esses outros espaços, né? E, por fim, nas considerações finais, você iniciou trazendo seu objetivo, eu te elogio por isso. Realmente, em conclusão, em considerações finais, a gente começa as considerações finais e as conclusões trazendo o objetivo geral, até mesmo para provar que esse objetivo ele foi atingido, né? E aí você coloca aqui, analisar o ensino da geometria plana com base na teoria da aprendizagem significativa por meio da aplicação de software de GeoGebra dinâmica orquestrados em mapas conceituais
e apresentou uma proposta para o ensino desse conteúdo através do roteiro de aula com aplicação de GeoGebra. Então, eu gostaria que você unificasse qual é mesmo o objetivo geral do seu trabalho, o que é mesmo que você se propõe, e colocasse pelo menos um deles na introdução como objetivo geral, o outro no resumo como objetivo geral do seu trabalho, e o outro iniciando aí as considerações finais. Bem, algo que é uma sugestão apenas, no capítulo que você fala sobre Ausubel, você fala um pouquinho da biografia de Ausubel. Quem foi Ausubel, né? Um neurologista americano, criou a teoria da aprendizagem significativa, algumas coisas de Ausubel, né? Da vida longa que Ausubel teve, que morreu tem pouco tempo. E você, quando traz mapa conceitual, eu senti falta de uma citação de Joseph Novak, que foi aluno de Ausubel, escreveu livros com Ausubel, e depois da morte de Ausubel, ele continua estudando sobre mapas conceituais. Mapa conceitual é uma metodologia de ensino baseada na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Eu achei que seria interessante. Com relação à construção dos seus mapas conceituais, eu sugiro, eu tenho os links se você quiser, que você assista os principais vídeos sobre mapas conceituais do professor Paulo Corrêa, da Universidade de São Paulo. O professor Paulo Corrêa, eu ainda tenho vontade de voltar à Universidade de São Paulo, se Deus permitir, fazer meu pós-doutorado, e me matricular na disciplina com o professor Paulo Corrêa. Ele dá essa disciplina lá na Universidade de São Paulo, e ele tem um grupo de pesquisa sobre mapas conceituais, e ele tem um canal no YouTube sobre mapas conceituais, né? Então, seria interessante para você fazer as correções dos mapas conceituais, algumas correções aí que o professor Acélio indicou, algumas interrogações que estão dentro do mapa que você não completou. Então, para você fazer o mapa conceitual, tem 3 questões necessárias. Uma questão norteadora, que fica acima do mapa, né, que você vai responder no mapa essa questão norteadora, inserir sempre um verbo nos termos de ligação, tendo uma observância especial para o tempo do verbo. Esse verbo, no termo de ligação, ele facilita a clareza semântica. E depois que você construir o seu mapa conceitual, você vai ler em voz alta para verificar se esse mapa conceitual ele atende à questão norteadora e se ele tem clareza semântica, ou seja, ele comunica aquilo que você quer dizer. Ele comunica a mensagem, ele traz a mensagem que você quer passar, que qualquer pessoa, ao ler esse mapa, compreende, né? Os conceitos que você trouxe aí em ordem alfabética. Então, essa é uma sugestão com referência aos mapas, tá? Você pode assistir, eu tenho vídeos também sobre mapas conceituais, mas eu diria a você, assista os vídeos do professor Paulo Corrêa ou da professora Estela Condez. Eles trabalham numa mesma perspectiva, eles conhecem Novak, eles já conviveram com Novak, então eles trazem essa perspectiva. Você trouxe aí Moreira, no momento, após aí a morte de Ausubel, ele e Joseph Novak, eles continuaram estudando a teoria da aprendizagem significativa, e Moreira, em um dos seus textos, ele traz agora uma outra abordagem para a aprendizagem significativa de Ausubel, que ele chama de teoria da aprendizagem significativa crítica. Aí ele traz uma outra perspectiva para essa teoria, mas que não se faz tão necessário você colocar aqui. Então, você tem muita coisa por aqui ainda para o mestrado, para o doutorado, muita coisa a explorar. O seu texto foi um texto tranquilo, mas, para finalizar, eu sugiro aí uma breve revisão, né, da língua portuguesa. Bem, eu sugiro também que você formate o sumário, conforme a NBR 6027/2012, eu posso te mandar, né? Eu faço uma revisão do texto conforme as normas da NBR 14.724/2018, eu botei aqui 2012, mas é 2018,
e rever as citações que você fez em termos de formatação, conforme a NBR 10.520/2002. Então, são essas as minhas percepções, mas eu ratifico, viu, Peri, a minha alegria de estar aqui, eu ratifico se o seu trabalho tem elementos para ser aceito por uma revista, Qualis, tem a revista lá do campus, da professora Aliger, né, Pereira, seria uma boa indicação, é uma revista boa, Qualis B2, né, que tem uma boa classificação na CAPES. E eu concluo dizendo, eu ratifico que a sua pesquisa tem grande relevância social e científica, portanto, trabalhos dessa natureza merecem um lugar de destaque nos cursos de graduação e pós-graduação, lato e estrito sensu. E finalizo a minha fala lhe dando os parabéns, Peri. Parabéns mesmo, você é um vencedor, é um guerreiro, é um lutador, é um excelente professor de matemática. Eu te parabenizo muito por isso, tá? Muito pelo seu trabalho, muito bom, tá? E essas são apenas pequenas observações que não tiram, em hipótese nenhuma, o brilho do seu trabalho. Você foi brilhante, né? Como sempre, tudo que você sempre fez com muito esmero, com muito cuidado, com muita dedicação. Parabenizo a você e ao professor Alexandre Lobo pelo trabalho, pelo relevante trabalho. Obrigada por estar aqui, estou muito feliz. Também, professor. Professora Rai fez vários comentários, né, sugestões, né, professora Rai? A senhora gostaria de fazer alguma pergunta específica ou fica só os comentários? Não, só os comentários. Eu estou satisfeita, Lobo, estou satisfeita, Peri, com o trabalho que vocês apresentaram e que vocês construíram. Parabéns, mais uma vez, eu não esqueço, eu não paro de dar os parabéns, porque vocês merecem. Vamos acolher todas as considerações que a senhora colocou. Eu posso até mandar para vocês o meu parecer, para você, para Peri, se vocês quiserem, para vocês avaliarem se é válido ou não. Com certeza, são válidos. Peri, suas palavras para a professora Raidal. Eu agradeço pelas observações, e são observações que nos levam a crescer. Então, esse cuidado, esse carinho, tanto do primeiro quanto agora de Raidalva, é tudo para a gente crescer, a gente tem que ser lapidado mesmo, tem que construir, foi um processo que nós vivemos... Ainda é professora Raidalva, depois você... É isso, Raidalva. Professora... Então, eu agradeço pelas observações e o que veio é para o meu crescimento, então eu acolho com toda tranquilidade. É isso. Se bem que foram pouquíssimas coisas, né, Peri? Muito pouca coisa. Mas é isso, cada um tem um olhar diferente. Se você mostrar o seu trabalho para 10 pessoas, cada um vai ter um olhar diferente, né? Uma percepção diferente. Aqui foi apenas a minha percepção. Parabéns. Professora Rai, queria só frisar que ele aceitou rapidamente o desafio de implementar os mapas conceituais e trazer aí a ferramenta do CEMEP-TUS. Ele se colocou assim, nesse desejo realmente de construção do TCC, se fazer, ter a oportunidade de aprender também, né? Que ele aprendeu a usar o CEMEP-TUS, aprendeu a teoria. Eu coloquei para ele a teoria das situações didáticas e a teoria da aprendizagem significativa. Ele fez a leitura das duas e optou por essa, que a gente trabalha, inclusive, no pós-doutorado, né? Eu sou aluno da RAI. Exatamente, a gente trabalha no doutorado, no pós-doutorado. E aí eu aceitei esse desafio porque eu sou aluno da professora Rai de orientar você nesse tema. Viu? Então, eu gostaria agora de outra coisa que elogio muito, vocês trouxeram aí, Peri. Eu gostei do que você disse, que não só o GeoGebra, mas você precisava de outras intervenções didáticas para melhorar aí esse processo de ensino e aprendizagem da matemática. Eu gostei muito dessa fusão dessas duas, né, metodologias de ensino. Parabéns. Então, voltando aqui, dando continuidade, agradecer mais uma vez a professora Raidalva. Né? Eu estou lembrando a Peri que ele ainda é estudante, não pode chamar de Raidalva ainda não. Depois que a questão afetiva falou mais alto, mas obrigado
Tem problema não. Depois você vai ser professor Perival, né? Aí você pode chamar pelo nome, né? Enquanto isso, ainda uma professora que tem 42 anos de ensino. Isso é uma professora aí com muita experiência, doutora em educação, 2 LDBs, né? Trabalhou nas 2 LDBs. Então, a experiência da professora Raidalva é incontestável, eu agradeço mais uma vez. E a grande simpatia que ela tem e o carinho que ela tem por cada aluno desse curso, viu? Ela é muito preocupada com os alunos da licenciatura, ela está sempre preocupada, inclusive, né, com algumas questões fora do papel do ensino, do papel, né? Tem esse olhar freiriano, né, do papel social da escola, e eu queria aproveitar esse momento para agradecer todo esse empenho, né, que ela tem nessa nossa licenciatura. Muito obrigado, Obrigada, Lô. Alva. Obrigada, Lô. Obrigada, Peri. Vamos passar aqui para a professora Karine, né, a última avaliadora, né, pelo regulamento, são 3 avaliadores, pessoal. Um mínimo. Está sem áudio. Está sem áudio, louco. Obrigado. Eu estava falando que o professor Acélio, o nosso convidado externo, e que o mínimo para uma banca, segundo o regulamento TCC, são 3 docentes. O orientador, mais 2. Mas você pode ter 4, então acaba que, às vezes, a apresentação fica mais longa um pouco. Mas é só uma observação. Então, com você agora a palavra da professora Karine, nossa colega da coordenação de matemática, professora do IFBA Camaçari. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa banca. Agradeço ao doutor Alexandre Lopo, ao estudante Perivaldo Neves, e vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, a geometria plana via teoria da aprendizagem significativa e tecnologia da informação e comunicação. Como não poderia deixar de ser, né? Eu tenho que puxar a brasa, é claro que eu amei o tema, porque primeiro fala sobre o GeoGebra, que foi também tema da minha pesquisa de mestrado, fala sobre as tecnologias, que eu gosto bastante, e aí, prosseguindo em mim, eu chamo que você fala logo no início do seu trabalho, né, sobre essa tríade, que é a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, a tecnologia com o GeoGebra e os mapas conceituais. Eu vou falar aqui algumas sugestões, né, que eu observei. Primeiro, sobre a questão do título do seu trabalho, né? Como, ao ler o trabalho, eu percebi que o que você fez foi uma proposta metodológica. Em alguns momentos, você até cita isso. E que, infelizmente, por conta da Covid, não foi implementada. Porque, assim, seu trabalho ainda teria maior peso se tivesse sido implementado. Ia ficar show. Quem sabe, no mestrado, você consegue ampliar isso aí, né? Então, fica a dica. Aí eu pensei assim, uma proposta metodológica para o ensino da geometria plana com o suporte da teoria da aprendizagem significativa e do GeoGebra, mas só uma sugestão. Uma outra coisa que eu queria falar é que, como esse trabalho ele deve ser publicado em revista, você podia ampliar a sua discussão na metodologia. Você fala um pouquinho dela no resumo e um pouco, se eu não me engano, na introdução. Mas depois eu lhe confirmo. Então, logo no resumo, você fala que é de cunho bibliográfico, mas, assim, você poderia falar mais, né? Falar se é descritiva, quanto à natureza, se ela é aplicada, quanto aos objetivos, se ela é exploratória, se é uma pesquisa qualitativa, se é uma pesquisa quantitativa, entendeu? Falar um pouquinho mais sobre a questão metodológica, eu acho que vale a pena. Principalmente, aí eu já estou indicando, pensando na publicação de artigo, porque isso vai ser importante.
Outra coisa, cadê, meu Deus? No objetivo geral. No objetivo geral, você fala, e aí, deixa eu só trazer aqui, que o seu objetivo geral de estudo é analisar a aprendizagem significativa aplicada ao ensino de matemática. Talvez fosse interessante você fazer um recorte e colocar que o ensino que você está falando no momento é da geometria plana. É só uma sugestão, tá certo? Cadê, meu Deus, que mais? Sim, o objetivo geral eu também encontrei na página 12, no 4º parágrafo, quando você coloca assim, ó, propor um caminho metodológico para ensinar o teorema de Pitágoras através do GeoGebra. Então, assim, em várias partes, e aí eu tenho que concordar com Raidalva, é como se você escolhesse vários objetivos gerais. Então, tente repensar, né, e, não sei, se fazer uma síntese, unir todos esses que você está colocando como objetivo geral e fazer um só, para não ficar em cada, vamos dizer assim, em cada parte do trabalho você trazendo um objetivo diferente. Deixa eu ver o que mais. É só uma observação, mas depois eu mando até o seu trabalho com essa observação. Você vai ver que no primeiro e segundo parágrafo da página 17, ele acaba sendo repetido na página 19. Mas isso aí é só detalhe que realmente acaba a pessoa se passando. No capítulo 2, quando você fala do GeoGebra, e aí mais uma vez eu vou, né, puxar a brasa para minha sardinha, você escolha do GeoGebra. Então, assim, colocar quais são as características importantes de você ter escolhido esse software, quais são as vantagens que ele dá. E um livro que eu recomendo é esse livro daqui, que é o livro de Marcelo Borba, Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática, Sala de Aula e Internet em Movimento. É da coleção Tendências em Educação Matemática. Aí, logo no capítulo 2, ele fala sobre o GeoGebra. E é bem interessante. Deixa eu ver o que mais. E aí, quanto às considerações finais, uma pergunta que eu faço, né? Você pretende aplicar esse roteiro em sua sala de aula? Você pretende fazer Então, se você pretende colocar isso nas considerações finais, ou você está só sugerindo que outros professores apliquem essa atividade e vejam o resultado. E, como sugestão, eu digo o seguinte, no início, você pode propor para que esses estudantes, ao invés de você fornecer o mapa conceitual, você pode pedir para que eles façam esse mapa conceitual. Uma outra coisa também é fazer um questionário ou uma entrevista em relação aos conhecimentos prévios. Então, antes da atividade, você faça isso. E ao final da aplicação do roteiro, você pediria que eles fizessem um novo mapa conceitual e também que eles dessem um feedback sobre o que é que eles agregaram. Porque aí sim você consegue responder sua pergunta norteadora. Isso, assim, é uma sugestão que eu tive ao ler o seu trabalho. Então, como sugestões que eu teria mesmo para falar são essas. Eu acredito que você e Lopo vão publicar e espero que você continue nesse processo investigativo de matemática. Eu sugiro que você não deixe, né, nunca de estudar matemática, que você tenha muito sucesso na sua carreira, tá certo? Um abraço grande e continue aí, firme e forte na profissão de docente. Parabéns. Perivaldo, então, agradecendo aqui quanto avaliador, né, ou quanto orientador, a professora Karine, muito pertinente as considerações que ela colocou.
Eu acredito até que essa dificuldade dos objetivos geral esteja ligada a esse distanciamento, né? A orientação foi toda remota, né? E realmente a gente acaba deixando passar esse detalhe, que é um detalhe fundamental da metodologia, deixar bem claro o objetivo geral. Queria revelar essa questão, nós fizemos várias vezes, revisamos várias vezes os objetivos do trabalho, e até chegar nesse final, acredito que isso seja o motivo do problema. E é claro que a questão metodológica que a Karine colocou, que eu vou deixar aqui para a Perivaldo falar, que ela colocou uma questão importante da metodologia, que a gente tem que melhorar a questão, deixar aí para a Perivaldo colocar. Mas desde já agradeço a Karine pelas suas colocações. Perivaldo, suas colocações. Alô, Perivaldo, o que você tem a falar aí em resposta à professora Karine? Seu microfone está desligado. A parte final não escutei por conta da internet. Então deixa eu colocar para você. Bote o trabalho aí, por favor, projetado. É que a professora Karine fez uma ressalva em relação à metodologia. Nós limitamos a metodologia a um aspecto bibliográfico, e dois caminhos metodológicos, né? Ela fez a ressalva da questão da metodologia. Então, vamos melhorar esse item, né, Perivaldo? Mas se você quer colocar alguma coisa, fale um pouquinho da metodologia que você aplicou, mais uma vez, por favor. Eu preferia não colocar. Pode falar, então. Eu preferia rever as observações e a gente tomar a abordagem. Pode ser? Então, projete só a metodologia aí para a gente só dar uma lembrada aí, que a gente pode melhorar. Tem vários alunos assistindo, né? Isso. Então... Aqui está os dois caminhos tomados. Opa. Essa metodologia, a gente teve que se moldar à situação atual de pandemia, né? E acabou que limitou as nossas ações, por exemplo, numa sala de aula. O Perivaldo não tinha acesso a uma turma na rede pública, então a gente fez esse estudo mais metodológico e a da aplicação aí da análise via mapas conceituais, né? A construção analítica de mapas conceituais. Mas esse detalhamento, Karine, a gente vai tentar fazer assim, a nível de metodologia, né? Que é uma coisa bem importante, que é caracterizar bem o método, né? Aí tem alguns atores como o Gil, o Luquezzi, que vão falar do método, e a gente pode rever isso aí, Perivaldo. Okay. Bom, nós temos que nos reunir, a banca, né, para avaliar seu trabalho, e eu acredito que a gente pode fazer essa reunião de forma aberta. O professor Acélio já colocou aqui a questão da aprovação do seu trabalho, já colocou para a gente a aprovação. Então, essa reunião poderia ser fechada, né? Mas eu acredito que a gente possa fazer essa reunião aberta, professora Rai, professora Karine, liguem as câmeras, por gentileza, para a gente fazer assim, uma análise se é possível a aprovação do Perivaldo Neves, né, nesse trabalho. Coloque na tela de abertura, Perivaldo, né, se a gente consegue. O Acélio já ligou para mim aqui e já comunicou que o aluno... Só vamos dar aprovação ou reprovação, ok? A nota detalhada a gente vai fechar depois. Perivaldo, a tela principal do seu trabalho.
Com o título, Pedro, com apresentação. o título, Com o título. Para quem chegar na sala, né? Você acabou de fechar a tela de novo. Eu não entendi. com o primeiro slide, você projetar o primeiro slide. Ah, ok. É porque ele estava projetando a tela do Meet. Isso. Foi. Então, vocês, posso acertar sem, professora Rai e professora Karine? Tranquilamente, por mim, sim. Porque senão eu teria que sair da sala, né, para a gente fazer essa avaliação. Tá certo. Isso aqui, né? Isso, deixe assim a sua tela inicial, para marcar aí a sua apresentação. Então, professora Raidalva, suas considerações. Após todas as explanações dos avaliadores, a senhora pode fazer as suas considerações em relação à aprovação, ou o que achar pertinente. Olha, Lupo, para mim é aprovação. E além de aprovação com nota máxima. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, professora Karine. Eu também sou a favor da aprovação. E aí, se ele quiser, depois ele dá uma olhada nas sugestões de cada um dos avaliadores e concorda ou não. Aí vai conversar com você, né, Lupo? Você que vai organizar isso aí junto com ele. Mas está aprovado. O trabalho foi muito bom. Muito bom o trabalho. Parabéns. Então, seria o ideal fazer a leitura de uma ata aqui, mas nós estamos com essa questão, né? E a gente, então, de forma com o presidente da banca, né? De avaliação, respeitando aos avaliadores aqui presentes, e ao avaliador professor Acélio Rodrigues Alves, professor do IFBA de Salvador. Eu aqui, enquanto presidente, declaro que o aluno Perivaldo Neves Ferreira, através do seu trabalho de conclusão de curso, denominado A Geometria Plana via Teoria da Aprendizagem Significativa e Tecnologia da Informação e Comunicação, teve o seu TCC considerado aprovado. Uma salva de palmas, por gentileza. Perivaldo, por favor, suas palavras. Nosso mais novo colega, né, Louco? Agora, Calma, que eu vou até projetar aqui, vou projetar para ele o calendário, mas, por favor, Perivaldo, suas palavras. Posso tirar aqui da tela ou... Pode tirar. Pode. Eu gosto de ver as pessoas. Graças a Deus! Essa é minha cunhada, viu? Vamos deixar as manifestações para depois do encerramento da gravação. Por favor, aí, Perivaldo, suas considerações. Porque aí, na hora da manifestação, mas a gente pode desligar aqui a gravação. Essa gravação vai estar disponível no canal do curso de matemática, tá? Então, vocês poderão rever. Pois não, Perivaldo? O que eu trago como consideração, primeiramente, ver um filme de todo o trajeto que eu fiz, desde o primeiro momento que entrei no campus, entrei na faculdade, e pude perceber com os professores e todo o corpo, não somente os professores, mas cada um que compõe o corpo operacional da faculdade, o quanto a gente pode crescer, né? Crescer do ponto de vista intelectual, do ponto de vista humano. Vamos lutando contra nós mesmos e vamos sendo tecido, né? E acreditar que a educação, de verdade, é o meio pelo qual podemos exercer uma transformação. Primeiramente, uma transformação interna e, por consequência, uma transformação externa. Aqui é minha gratidão aos meus pais, aos demais familiares, a minha esposa, que está alguns metros aqui do lado, acompanhando também, mas de perceber que essa formação é um divisor de águas para a minha família. É importante, eu sou
o mais velho de 7 irmãos, contando comigo, e isso já tem Pedro que está aí estudando, tem Patiana que está fazendo pedagogia, e tem outros que vai chegando, e isso é um estímulo, é uma transformação para todos aqueles que compõem a minha corrente sanguínea, né, de acreditar que é possível. E quando eu olho para os professores, eu trago aqui professora Karine, professora Raidalva. O tema, pensar em Ausubel foi uma das apresentações que vocês conversavam em um dos trabalhos realizados ano passado do IFBA, né? Às vezes a gente joga a semente... Eu me lembrei disso, Peri, trabalho que nós fizemos, eu e Karine, o TCC. E eu fui para os vídeos, eu olhei, eu disse, realmente, a visão de Ausubel, eu tenho uma afinidade com esse pensamento, então não foi simplesmente um caminho por querer passar, claro que é importante, mas era algo que eu me identifiquei com o teórico, de perceber que o ensino, de verdade, são esses 3 pilares, é o professor que se cuida, se forma, é o aluno que tem que estar disposto a aprender, e é um material em si que tem que ser muito bem organizado e preparado para poder ser apresentado ali para o aprendiz, como a teoria coloca, e quando eu vi vocês duas conversando, trazendo a questão das sequências didáticas, eu falei, o caminho é esse. Então, muita coisa a agradecer por cada professor, mas eu creio que o coração de vocês, Deus vos pague, porque a gente associa o trabalho à questão financeira, mas não é somente isso. Existe um sacrifício que é dado pelo profissional, seja qual for a profissão, mas aqui eu vou puxar a sardinha para a educação e para os professores, que só Deus pode pagar, né? Ninguém pode pagar vocês, só Deus. A gratidão vai além de vocês serem um funcionário do Estado, que precisa prestar um serviço à sociedade, mas são pessoas que dão um pouco de si. Então, em mim há um pouco de cada um de vocês, e minha identidade é influenciada por cada um que pode contribuir para a minha construção, e com certeza vai continuar contribuindo, porque se eu tiver dúvida, eu vou continuar perguntando a vocês, e é isso. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão, moça. Você agora me fez chorar, Peri. Os olhos cheios de lágrimas, viu? Me emocionou. Professora Raidalva, eu queria agradecer mais uma vez, professora Karine, mais uma vez a presença, a disposição. Queria colocar que o Perivaldo, a gente começou essa orientação lá para setembro, outubro de 2020, e ele foi muito atento às minhas demandas enquanto orientador. Fizemos um trabalho, inclusive, em janeiro. Aqui eu vou pedir licença, peço desculpa a Lopo, peço desculpa por intervir, Lopo. É Alexandre Lopo, professor Alexandre Lopo, porque essa sensibilidade que ele teve no modo operante prático, o TCC, eu faço só ressalva aqui, de modo prático, ele começa no dia 6 de janeiro, porque um professor veio me atormentar no final do ano, parecia até que ele era o aluno e eu o professor, muito preocupado para que eu pudesse me formar. Então, havia uma preocupação, é isso que eu digo, vai além da profissão, vai além... É algo que está no coração de vocês. E isso aí a gente não pode pagar. Quando vocês colocarem a cabeça no travesseiro, isso aqui eu estou falando para aluno, mas para ressoar nos demais professores, vale a pena ser professor. E o que ele fez comigo, nesse abraçar, os dias que eu estava um pouco frustrado, sem conseguir desenvolver o trabalho, mas o processo de encorajamento me ajudou e ajudou muito. Desculpa por ter interrompido, doutor, professor Alexandre Boleira Lopo. Pronto. Agora, dia 2 de janeiro foi um pouco demais, não houve. 6 de janeiro. Foi 6 de janeiro.
Ah, tá. 6 de janeiro. Mas vamos fechar aqui a gravação. Eu queria, então, comunicar a Perivaldo. Ele tem 30 dias para fazer os ajustes, melhorar o trabalho. Segundo o calendário da instituição, você vai fazer a colação de grau no dia 22/7. Caso você tenha alguma emergência, não pode ser antecipado, mas você tem 30 dias para entregar sua versão final, né? E, claro, vamos analisar agora seu relatório do AACC para fechar toda a sua carga horária. E você vai ser convidado à colação de grau, né? Estando tudo ok, dia 22 de julho, segundo o calendário que está no site do IFBA Camaçari. Então, claro que se você aprovar em algum concurso, alguma coisa dessa natureza, que haja uma urgência, o gabinete, que é quem outorga para você o título de licenciado em matemática, é que pode antecipar esse procedimento. Então, vou finalizar aqui a gravação. Claro que se algum professor quiser falar algo mais, né, professora Wilma, professor Fábio, algum professor, posso abrir a espaço aqui para falar. Professora Ana Rita. Ana Rita. Gostaria de falar alguma coisa para o Perivaldo, que fique gravado. Boa noite, colegas, mais uma vez. Boa noite, em especial a Peri, né? Minha fala vai, assim, no sentido de parabenizar a Peri, né? Eu acompanhei a Peri, tive o privilégio, né, de ter Peri como aluno, né? E acompanhei o esforço dele, a dedicação dele, né, no decorrer aí, não só do curso em si, mas também, né, e principalmente no desenvolvimento do TCC, e assim, fiquei encantada com o trabalho, emocionada com as palavras dele, né, e é isso, Peri, te parabenizo, desejo muito sucesso, né, eu sei que você vai longe, já está indo, né, e que você sirva de exemplo, né, para tantos outros alunos que estão aí nesse mesmo percurso, nessa mesma luta, né, e que estão aí correndo atrás para chegar também a atingir esse objetivo, tá bom? Forte abraço, e as colegas Kari, Rai e Lopo, um forte abraço também. Abraço, Wilma, querida. Não quis ligar a câmera, Wilma, para ficar gravando sua imagem? Eu mudei a posição aqui da inicial, aí não dá para compartilhar aqui a imagem, não. Mas alguém mais, algum docente mais para falar? Professor Fábio Rodrigues. Quer pronunciar, Fábio? Bom, então, vou fechando aqui a gravação, que vai para o canal do YouTube da Licenciatura em Matemática. Desde já, mas agradeço a todos os presentes. E após fechar a gravação, a gente pode ter um momento mais de descontração. Então, fica aqui. Muito obrigado a todos que estão participando. Só um minutinho, Lopo, antes de fechar. Fábio Rodrigues colocou: parabéns, colega Perivaldo. Bem-vindo à área. Boa dica, boa dica. Finalizando, então, a gravação.